irmãos? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a graça de Deus, a graça redentora do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus. E eu gostaria de uma atenção especial da igreja, porque quando eu estava meditando nessa palavra, o Senhor falou muito forte comigo. Muitos podem acabar perdendo a sua salvação, porque estão folgando na graça de Deus. Muitos não estão se esforçando para deixar o pecado e estão usando da graça do nosso Senhor para poder se justificar dos erros que cometem. E a gente sabe que quando a Bíblia fala na palavrinha folgar, a Bíblia nos ensina que o amor não folga na injustiça, quer dizer, ele folga na justiça, mas não folga na graça, não. E Deus é Deus de amor, Ele ama todos. Então saiba que a justiça dele vai se achegar nas nossas vidas. E se naquele grande dia ele nos vê como folgando na graça, aí está o grande problema, irmãos. Amém? O texto se encontra no livro de Romanos 6, se alguém quer acompanhar na tua Bíblia, versículo do 1 ao 5, que diz assim, ó: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da tua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Amém, irmãos? Pois bem, põe para mim só o versículo 1, irmã, de Romanos 6. Diz assim, ó: Que diremos, pois? Olha o que o apóstolo Paulo está falando aos romanos. Que diremos, pois? Aqui só algo do tipo assim, ó, ele está querendo uma resposta acerca de algo. Ele está querendo uma resposta. Uma resposta que vem diante da segunda pergunta que está na sequência ali, ó. Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Irmãos, aqui fica implícito, está dando a entender que estão no pecado, e ele está perguntando assim, ó: nós vamos permanecer no pecado? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Antes de nós falarmos da resposta que ele nos dá, nós temos que entender, porque às vezes pode se chegar essa pergunta diante de nós, e nós temos que ter sabedoria para responder. O que o apóstolo Paulo perguntou aos irmãos? Nós vamos permanecer no pecado? Às vezes tem pessoas que permanecem no pecado. Por que muitos se apegam em permanecer no pecado? Olha o que está escrito em Romanos 5, 20 e 21. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então muitos estão se apegando nisso aí. Lembra que foi falado no começo? Deus falou fortemente: muitos correm o risco de perder a sua salvação, porque estão folgando na graça redentora do nosso Senhor Jesus. Então muitos vão vir com essa palavrinha aí, irmãos: ah, mas eu sei que eu estou pecando. Se sabe, está pecando conscientemente. Mas a graça superabundei. Se você peca já pensando na graça, irmãos, aí é problema. Nós vamos explicar ali quando que a gente tem que usar a graça. E olha ali no versículo 21 ali, ó: a graça, irmãos, reina pela justiça. E como foi falado, a única hora que fala de folgar
na palavra de Deus, ele fala assim, ó, o amor não folga na injustiça, quer dizer, ele folga na justiça. A palavra de Deus, porque Deus é amor, folga na justiça. Então a justiça vai se achegar, viu? E vai ser julgado se nós estamos folgando na graça ou não. Outro motivo por que essa pergunta pode se achegar em nossas vidas. Efésios 2:8 diz assim, ó: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Irmãos, esse aqui está o maior problema. Aqui está o maior problema. Mas como, pastor? A palavra de Deus é. Mas muitos estão se apegando nesse versículo aqui, irmãos, para não seguir a sã doutrina. Muitos pregadores se apegam nesse versículo para não apregoar a sã doutrina. Tem lugares que você vai falar com o líder, ó, mas isso aí está escrito, está ao contrário o jeito que o senhor falou aí, nós vamos perder a salvação se fizer isso aí. Ah, não, hoje a salvação é pela graça. Não, toma cuidado, irmãos, está folgando na graça. Irmãos, quando isso acontece dentro de uma igreja, é o maior sinal que a apostasia se já está fazendo presente dentro daquele lugar. Estão apostatando da palavra de Deus. E todos nós sabemos, irmãos, que a apostasia é renegar a sã doutrina, aquilo que está escrito. Olha o que está escrito em 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. Diz assim, ó: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Está lá, ó, o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Irmãos, lugares onde tem apostasia, os homens estão querendo tomar o lugar de Deus. Aquelas pregação que só agrada a carne, não fala a verdade. Nós somos salvos pela graça? Somos sim, mas nós vamos entender o que é a graça, porque pecadores todos nós somos, mas nós não podemos folgar na graça redentora. Quando eu oro para esse lugar aqui, irmãos, onde o homem está querendo aparecer, está querendo ser Deus, aqui eu vejo lugares onde tem lobos em peles de cordeiro. A palavra de Deus diz que a gente tem que diminuir, quem tem que aparecer é o nosso Senhor. Esses lugares aqui é o contrário, o homem quer aparecer e quer diminuir Deus. Amém? Olha a resposta que Deus nos dá diante daquela pergunta: permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Romanos 6, 2: de modo nenhum. Irmãos, aqui Deus está nos alertando que Ele não tem negócio com o pecado, que jamais a gente deve usar a graça redentora dEle para justificar os nossos erros, os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, enfim, tudo aquilo que a gente faz que desagrada a Ele. Nós não temos que usar da graça redentora. Em outras palavras, irmãos, quem está usando da graça redentora, achando que a graça pode o livrar, pode o salvar, está pecando conscientemente. E quando a gente peca conscientemente, irmão, tem uma coisa que já não existe mais nas nossas vidas, que se chama temor e tremor de Deus. Ué, eu pego, eu sei que eu estou errado, eu não tenho temor, eu vou pecar de novo. Não teme mais, porque não imagina que se fechar os olhos nesse momento, para onde vai a tua, já não liga mais, já não teme, já não tem mais medo do que pode acontecer com ele. A esse, irmãos, que peca conscientemente, a lei de Deus não tem negócio com ele, a graça redentora não vai abundar na vida dele. Irmãos, já foi explicado várias vezes aqui, com bastante sabedoria, sobre a graça. Um exemplo bastante conhecido, só para a gente entender. A graça é como se fosse um seguro de carro. A gente faz um seguro de carro para ir lá e mandar o carro na parede, ou bater em outro carro, ou bater num poste. É para isso que a gente faz? Não. Mas caso isso aconteça, a gente tem o seguro. Essa é a graça redentora do nosso Senhor Jesus. Nós estamos se esforçando para não pecar,
Mas aconteceu um acidente, eu pequei, aí eu ponho o joelho no chão, a graça superabunda em minha. É assim que funciona, irmãos. Eu vou pecar porque tem a graça. Eu vou lá, vou acabar pecando. Então, mas eu vou lá, não tem problema não. Eu chego em casa, eu ponho o joelho no chão, a graça redentora aí. Está pecando consciente, se esforça para não ir, vigia. Aí se porventura teve algum acidente de percurso, aí sim, aí eu falo, irmãos, usa a graça. Então quando essa pergunta se chegar em nossas vidas, irmãos, nós temos que ter muita sabedoria para responder. Nós temos que ter muita sabedoria, porque está escrito que nós somos salvos pela graça, mas também está escrito que de modo nenhum a gente pode permanecer no pecado para usar a graça redentora. Então a gente responde para essas pessoas com sabedoria, assertividade, na hora que vem, mas está escrito, eu sou salvo pela graça, mas também está escrito, de modo nenhum eu tenho que permanecer para usar a graça redentora de forma errônea, de forma errada. Irmãos, diante disso que a gente aprendeu, que os acidentes de percurso acontecem, e a gente é falho, vai acontecer. Nós não vamos ser nem o primeiro e nem o último. Mas você sabe por que isso acontece, irmãos? Olha aqui, 1 João 2:1 diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, caso aconteça, irmãos, caso aconteça algum acidente de percurso, está aqui, a pessoa está se esforçando, Jesus está falando para ele, não peque. Mas caso aconteceu algum acidente de percurso, está escrito lá, se alguém pecar, a gente tem um advogado. Isso é para acidente, viu, irmãos, de percurso, tá? Põe o joelho no chão, tem um advogado que é justo e fiel, ele sabe, ele conhece o coração, ele sabe se a gente pecou conscientemente ou não, ele sabe de todas as coisas. Pode enganar eu, pode enganar todo mundo aqui, mas a Deus ninguém engana. Ainda no versículo 2, volta lá para mim, irmã, continuando o texto, porque de modo nenhum nós devemos permanecer no pecado. Olha a parte B do versículo: nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? De modo nenhum, irmão, Deus está querendo nos falar aqui, nós que já sabemos o que é certo, o que é errado, o que agrada, o que desagrada a Deus, nós que estamos aqui aprendendo de fé em fé, de palavra em palavra, a maneira como a gente tem que prosseguir. Jamais, irmãos, de modo algum nós devemos folgar na graça redentora, jamais. Por isso que ele fala lá, nós de modo algum que estamos mortos para o pecado, como podemos permanecer nele ainda? Irmãos, algo que morreu na nossa vida quer dizer que já não vive em nós, mas o acidente de percurso pode acontecer. Se o acidente acontecer, tem um justo juiz, que está escrito lá, que a gente acabou de ler. Agora aqui vem a colocação que eu queria ter feito, que eu falei anteriormente. Por que às vezes, irmãos, ainda acontece, mesmo a gente conhecendo a verdade, mesmo a gente aqui aprendendo de fé em fé, ainda acontece o pecado em nossas vidas? Olha o que está escrito em Romanos 7,19: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Irmãos, aqui você pode usar a graça redentora, porque ele está reconhecendo que ele quer fazer o bem, mas ele não está conseguindo, e o mal que ele não quer, ele está fazendo. Pobre de espírito, irmãos. Quando a gente reconhece que a gente está tentando e não está conseguindo, o joelho no chão, usa a graça. Meu Deus, eu pequei, me ajuda, porque eu não quero fazer o mal que eu estou fazendo, mas o bem que eu quero eu não estou conseguindo. A oração é essa. Então nessa hora, irmãos, a gente pode usar a graça redentora. Isso não é folgar na graça, não. Isso é clamar a Deus para que Ele nos ajude a não folgar na graça. Amém? Irmãos, ainda respondendo a pergunta lá, porque de modo nenhum nós devemos continuar no pecado para que a graça abunde. Versículo 3 de Romanos 6 diz assim, ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte?
mude. Todos nós sabemos que o batismo é a gente deixar a velha criatura e nascer a nova. Isso eu tenho certeza que está na mente de cada um de nós. Agora está escrito lá: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em que, irmãos? Em Jesus Cristo. Irmãos, Jesus Cristo é o verbo, é a palavra de Deus. Não tem como a gente ser nova criatura se a gente não nascer da palavra. E quem nasce da palavra permanece no pecado? Tem acidente de percurso, mas usa a graça nesse momento, não folga nela. Não tem como nós sermos criaturas, irmãos, se a gente não for batizado. Mas para isso, irmãos, teve que ter a morte de cruz. Está escrito lá: na sua morte. Para isso ele levou tudo o que a gente fez de errado, ele levou com ele. Olha o que está escrito em Isaías 53, 4, 5. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, e levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido, irmãos, é por causa das nossas transgressões, foi moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz hoje estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Em outras palavras, irmãos, ele levou tudo que a gente fez de errado na cruz do Calvário, mas não para que nós continuássemos pecando e folgando na graça redentora, não. Para que nós, nova criatura, fosse batizado, volta lá, irmãos, em Jesus, que é a palavra de Deus. E quando a gente se torna nova criatura, a gente se torna pessoas melhores, a gente se esforça para não permanecer no pecado, não permanecer no erro. É isso sim que funciona. E quem está no processo de esforço, irmão, não está folgando na graça, porque ele ajuda. É assim que funciona. Cuidado, irmãos, cuidemos. Muitos podem vir a perder a salvação porque estão folgando na graça redentora do nosso Senhor Jesus. Isso é muito sério. Continuando o texto, irmãos, lá no versículo 4 de Romanos 6, diz assim, ó: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Irmãos, olha que forte isso aqui, ó. Todos nós, sem exceção, está lá, ó: fomos sepultados junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, quando ele levou aqui os nossos pecados, nossas iniquidades, nossas transgressões, tudo aquilo que a gente fez, irmãos, de errado na cruz do Calvário, junto com ele levou a nossa velha criatura, junto com ele foi sepultada a nossa velha criatura, porque está lá, ó: fomos sepultados com ele pelo batismo da morte. Mas por que isso aconteceu, irmãos? Olha lá a continuação do versículo: para que, como nosso Senhor Jesus Cristo, está lá, ó, foi ressuscitado dentre os mortos, está lá, ó, pela glória do Pai, nós também, que outrora estávamos aí espiritualmente falando, vamos dizer assim, mortos também, nós tivéssemos a oportunidade de ressuscitarmos espiritualmente falando, ou seja, que nós venhamos lá, como está escrito no final do versículo, nós venhamos andar em novidade de vida, ou seja, a velha criatura morreu, vai ter a nova novidade de vida. Mas tem um porém aí, irmãos. Para que isso aconteça aí nas nossas vidas, nós temos que estar enxertado na videira verdadeira. Não tem jeito. Olha o que está escrito em 2 Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Quando nós estamos enxertados na videira, ele faz tudo novo. Não tem jeito. A nova criatura não vai pecar? Lógico que vai. A Bíblia já diz: aquele que diz que não tem pecado já. Mas a nova criatura não folga na graça quando peca. A nova criatura, irmãos, ela usa a graça somente quando ocorre algum tipo de acidente de percurso. É assim que funciona a graça. E olha como termina o texto que nós estamos meditando nessa manhã. Versículo 5 diz assim, ó:
Olha lá, ó, porque se fomos plantados, tem que estar enxertado, como a gente falou, juntamente com ele na semelhança da sua morte. Quer dizer, ele levou, quando na morte dele, ele levou todas as nossas transgressões, ele levou a nossa velha criatura. Também o seremos na da sua ressurreição. Está falando assim, ó, se juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. O que mais me chamou a atenção aqui nesse versículo foi a palavrinha semelhança, irmãos. Algo que é semelhante é muito parecido, às vezes é idêntico ali, ó, é análogo, vamos dizer assim. E olha o que está escrito em Gênesis 1, 26, 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Irmãos, quando nós estamos enxertados lá como na videira verdadeira, que é o nosso Senhor Jesus, como já foi falado, morre a velha criatura, mas ressurge lá, ó, na ressurreição, junto com a ressurreição do nosso Deus, também ressurge a nova criatura. É assim que funciona. Irmãos, quem é a imagem e semelhança de Deus, morre com ele e ressuscita com ele. Morre com ele a velha criatura e ressuscita a nova criatura, espiritualmente falando. Porque se a gente fosse falar, irmãos, nesse plano aqui na carne, ninguém aguentaria e suportaria passar o que ele passou para morrer. Você pode ter certeza disso. Mas ele passou por nós, para que a nossa velha criatura fosse morta. Ele passou por nós. E quando a gente fala de semelhança, irmãos, eu gostaria de ler 2 versículos. Um está em 1 Coríntios 11, 1, que diz assim, ó: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Irmãos, quando a gente imita alguém é porque a gente quer ser semelhante àquele alguém. Eu não vou imitar alguém que eu não quero negócio com aquele alguém. Por quê? Então a gente tem que procurar ser imitador de Cristo. Imagem e semelhança, por dentro e por fora. Efésios 5:1. Olha lá de novo, ó: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Quem quer ser imagem e semelhança, imita. Quer um exemplo? Quantas crianças aí quer ser imagem e semelhança de um super-herói e fica imitando aquele super-herói que eles vêem na televisão? Mas nós não, nós temos que imitar o que está escrito aqui, a palavra de Deus, que é o verbo de Deus. Se ele fala não é para pecar, se esforça. Se ele fala para deixar algo, deixa. Se ele fala para se arrepender, se arrependa. Imita o que está escrito aqui. Temos que ser imitadores de Cristo. Irmãos, o nosso Senhor Jesus, ele não pecou numa palavra, viu? Ele passou por essa terra de vivência aqui. Ele não pecou numa palavra e num pensamento. Quer imitar? Imita ele. O que a gente está pensando? O que a gente está falando? Quem imita quer ser imagem e semelhança. Volta lá no versículo 5, irmã. E quando nós somos plantados, que a gente imita, a gente quer ser semelhante a ele. Nós não vamos ser semelhantes só na morte, onde vai morrer a velha criatura, mas nós vamos ser semelhantes na ressurreição também, onde vai nascer a nova criatura. É assim que funciona, irmãos. Amém. O texto termina aí. Eu quero deixar um legado para a igreja. Jamais, de modo nenhum, nós devemos usar a graça redentora para ficar justificando nossos pecados consciente. Guarda isso, irmãos. O legado da manhã é esse. Acidentes de percurso acontecem. Nós somos pecadores, mas pecar conscientemente, eu sei que eu estou fazendo ali errado, mas eu vou continuar fazendo porque tem a graça. Pecou consciente. Deus não tem negócio com isso não. E muito menos a graça redentora dele. Muito menos a graça redentora dele. Mas por que jamais de modo nenhum? Porque nós que estamos aqui, que já conhecemos o caminho, que está aqui de fé em fé, de palavra em palavra, nós já sabemos o que é certo e o que é errado. Quer dizer, o pecado já apareceu para nós, o que é pecado.
Como que nós possamos continuar vivendo nele, irmãos? Se a gente sabe o que é certo e o que é errado, não tem como. Agora também não adianta nada a gente vir aqui conhecer o que é certo e o que é errado também e tá aqui só presente de corpo, irmãos. Eu vou lá porque eu quero agradar fulano, estou lá dentro, vou lá, não adianta nada. E saibamos que se nós estamos usando a graça redentora da maneira correta, quando nós estamos enxertados na videira verdadeira, nós vamos ser crucificados junto com o nosso Senhor Jesus. Vai morrer a velha criatura, mas também junto com a ressurreição dele, nós vamos nos ressurgir também como uma nova criatura, para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus. E assim eu agradeço a oportunidade, em nome do Senhor. Amém, irmãos? Volta o texto de Romanos 6, versículo 5. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na sua ressurreição. Abre em cima desse texto aqui mesmo para mim, irmã, para a gente não perder. Colossenses capítulo de número 3, versículo de número 1 ao 5. Olha o que diz. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Quem busca as coisas que são de cima, irmãos, é guiado pela nuvem, pela coluna de fogo. Olha lá, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também vos manifestareis como Ele em glória. Aí ele diz, olha lá, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Mas como que eu ressuscitei com Cristo? Eu não mortifiquei a minha carne? E não nasceu o novo homem? Então peraí, se nasceu, está na hora de pensar nas coisas que são do quê? De cima. Está na hora de buscar as coisas que são de cima. Está na hora de mortificar os membros. Mortifica o olho, mortifica o cabelo, mortifica a unha, mortifica o dedo, mortifica a mão, mortifica a perna, mortifica a boca. E por que a gente tem que mortificar? Para poder ser a imagem e semelhança de quem? De Cristo. E aí, irmã, abre o último versículo que o pastor leu. Olha lá o que ele diz. Sede, pois, imitadores de Deus como o que, irmãos? Filhos amados. Quando é que Jesus foi chamado de filho amado? No batismo. No batismo nas águas. Desceu uma pomba sobre a cabeça dele, uma voz do alto céu bradou: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Então tem que nascer da água e tem que nascer do Espírito. Tem que ser batizado nas águas e tem que ser batizado com o Espírito Santo e com fogo. Irmãos, e por fim, nós já lemos esse texto diversas vezes. Tito, capítulo de número 2, versículo de número 11 em diante. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então, peraí, a graça não faz acepção de pessoas. Ela não escolhe pequeno, não escolhe grande, não escolhe rico, não escolhe pobre, não escolhe gentil, não escolhe judeu. É para todos, irmãos. Não escolhe nação, não escolhe porta de igreja. A graça é para todos. Mas olha o que ela nos ensina no versículo 12. Aquilo que o nosso pastor pregou aqui, ó. Se eu não entender isso, eu não aprendi com a graça de Deus.
A graça ensina isso, ensinando-nos que, olha lá o que ele apregou aqui para nós: renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas. A graça ensina a renunciar. Se não tem renúncia, não está aprendendo com a graça. Eu vou usar o termo que ele usou, mas está folgando nela. Está folgando. Então ele manda renunciar à impiedade. O que é impiedade, irmãos? É falta de devoção com as coisas que são de Deus. Não tem devoção, não tem respeito, como ele apregou, não tem temor e não tem o que? Tremor de Deus. Ai, como vai? Tem muito lugar que vai como vai. Aí você vai falar algo que é impiedade diante de Deus. E o que é impiedade, irmãos? Tem semelhança de algo que o ímpio faz. É conduta ímpia, não é conduta de um justo. Aí você vai falar em algumas igrejas: ó, pastor, isso é uma conduta ímpia, isso é uma prática ímpia. Sabe que ele fala? Não, mas nós estamos no tempo da graça. Ah, irmãos, misericórdia, é isso mesmo. Porque impiedade é isso, é falta de devoção às coisas de Deus e também falta de misericórdia. E você sabe quando que eu e você alcança misericórdia? Quando confessa e deixa. Só confessa e não deixa, irmãos. Isso é impiedade. Tem que confessar e deixar. Renunciando à impiedade, aí fala, e as concupiscências mundanas. Concupiscências são desejos desenfreados de coisas do mundo. Deus tirou o teu povo quando sacrificou o cordeiro lá no Egito, lembra ou não? Tirou o povo do Egito e no processo de translado até a terra prometida, tirou o Egito do povo. Deus tira a gente do mundo e tira o mundo de nós, porque o mundo e nós, irmãos, é uma prática de impiedade diante de Deus. Irmãos, se a gente não aprendeu o que é renúncia, nunca aprendemos o que é a graça de Deus. Por isso que sabiamente, o pastor leu em Romanos capítulo 7, está vendo essa prática de impiedade? Está vendo essa concupiscência mundana? Pelo amor de Deus, desce na presença de Deus, renova esse entendimento e faz agora o entendimento da mente lutar contra a vontade do que? Da carne. E clama: Senhor, eu não tenho força, me dá força que eu quero tirar isso. Mas, irmão, quando a pessoa pratica e a consciência não cobra mais, guarda algo, tá? Não batizou. Porque quem tem a boa consciência de Cristo, quando peca, cobra. Quando peca, irmãos, na hora a cobrança vem. Mas não, o homem vai lá e continua fazendo. E ainda vem com aquela fala, sabe? Ah, mas a minha consciência não me cobra. Não cobra porque não é boa. Não cobra porque não nasceu das águas e tampouco nasceu do Espírito de Deus. Não cobra porque não batizou e não ressuscitou com Cristo. Porque se batizou e ressuscitou com Cristo, e quem é crente aqui sabe do que eu estou falando, mas cobra na hora, irmãos. Cobra na hora para a gente descer e se enquadrar naquele texto de 1 João, onde Deus fala: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, saiba que tu tem um advogado fiel, o justo, Jesus Cristo o justo. Cobra, irmãos, porque o Espírito Santo veio convencer o homem do que? A primeira coisa, do pecado. Ele veio convencer do pecado. Se não está convencendo do pecado, não tem o Espírito Santo. Você sabe que espírito tem aí? O espírito do engano. E o texto que ele leu dizia para a gente de modo nenhum deixar ser o que? Enganado. Isso é graça. Graça não é um passaporte deliberado para a pessoa sair pecando. A graça te dá uma chance, te dá duas chances. Ou seja, o justo cai 7, mas não permanece caído. Por que não permanece caído? Porque a boa consciência dele cobra ele do erro, e ele se esforça, coloca de pé e já não peca mais. Caso contrário, não nasceu de Deus e não vai herdar o reino, hein? Que quem não nascer da água e não nascer do Espírito, de modo nenhum herdará o reino
dos céus. É assim que é a graça. Qualquer coisa diferente disso, irmãos, apostasia. Guarda isso no teu coração, tá? Apostasia. Por isso que tem igrejas que tá assim, ó, porque não ensina a renunciar. Pelo contrário, é só superabundar a graça onde abundou o quê? O pecado. E a pessoa fica no pecado. Fica no pecado. O dia que Jesus voltar, irmãos, para quem usou a graça da maneira onde o culto é racional, você pode ter certeza, a porta do céu vai estar amplamente aberta para essa vida. Mas para quem usou com um culto irracional, vai estar fechado, irmãos. Vai estar fechado. Porque a verdade é essa: ninguém vai ser salvo se não for pela graça. Mas guarda algo, está lá, por meio da fé. E a fé vem pelo quê? Ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. E uma fé sem obras é uma fé morta. Ou seja, como o pastor nos falou, aprendemos hoje algo, é uma fé. Amanhã nós vamos no culto e nós vamos aprender outra fé. E se eu aprender isso e não praticar, minha fé está o quê? Morta. Porta fechada. Porque não tenho por meio da fé, só tenho pela graça, mas não tenho por meio da fé no versículo. Então não vou procurar nem conhecer. O meu povo é destruído porque ele faltou conhecimento. Não tem para onde correr. Vamos buscar o conhecimento. O Espírito de Deus nos revelou uma palavra que é espírito e vida. Vamos pôr por obras, para que a nossa fé não seja uma fé morte. Amém?